No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pão de mandioca recheado. Inclusive tem a receita do recheio de calabresa também. Agora nós vamos começar pela esponja, colocando 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de farinha de trigo, mistura certinho e coloca 50 ml de água morna. Dissolve bem a farinha e o fermento e deixa essa esponjinha crescendo de 10 a 15 minutos. Esse processo ele é muito importante para um bom crescimento do pão. Depois de 15 minutos, a esponja já desenvolveu, aí nós podemos colocar o restante dos ingredientes. Aqui eu coloquei 500 gramas de mandioca cozida e amassada, a minha tá morna ainda, meia xícara de leite, a minha xícara é de 200 ml. Meia xícara de óleo, dois ovos inteiros, e meia xícara de açúcar refinado. Mistura bem. Depois de bem misturadinho, a gente começa adicionando a farinha. Eu usei ao todo aproximadamente 700 a 800 gramas de farinha de trigo. Assim que você coloca a primeira parte da farinha, você já pode adicionar uma colher de café bem cheia de sal. Vai adicionando mais farinha até dar o ponto. Agora a gente leva a massa para a bancada e sova ela um tempo, para ela ficar com a massa mais lisinha. A gente não precisa dar o ponto de véu nessa massa, mas é importante trabalhar ela um pouco, para que o pão fique bem macio. E vai adicionando a farinha conforme for necessário. Gente, se vocês estão gostando da receita, não deixe de compartilhar, deixar o seu like e se inscrevam no canal. Se quiserem deixar também um comentário com alguma dúvida ou falando se vocês fizeram a receita, ficarei muito feliz em responder. A massa já tá chegando no ponto, ela tá bem lisinha. Agora a gente deixa ela descansar por aproximadamente 1 hora. Enquanto a massa descansa, eu vou fazendo o recheio de calabresa. Vou fritar uma colherinha de alho picado. Aqui eu tô colocando calabresa moída. Eu piquei ela e bati no processador com um pouco de salsinha. Colocar um pouco de tempero batido. Esse tempero meu não tem sal, por isso que eu coloquei bastante. É um temperinho de cebola, pimentão, cheiro verde. Deixa ela fritar bem. Quando ela estiver bem fritinha, a gente coloca um pouquinho de Ajinomoto.
e uma colher de farinha de trigo, colher bem cheia. Frita um pouco a farinha de trigo com a linguiça e adiciona uma xícara de leite. O meu tá em temperatura ambiente. Aí mistura bem para cozinhar essa farinha com leite e ele vai fazer um creminho. Esse recheio ele é muito saboroso, eu gosto de usar ele até para pizza. Ó, ele já ficou cozido, ele ficou bem grossinho, eu deixei uns 5 minutos para cozinhar bem a farinha de trigo. E agora é só deixar esfriar. A nossa massa já cresceu, agora vamos trabalhar ela. Vamos abrir para fazer o recheio. Olha como ela ficou bem macia. É uma massa muito gostosa de trabalhar com ela. Agora eu vou cortar. Eu deixei um pedaço maior para fazer com presunto e queijo. Esse eu vou rechear com a calabresa. Abre bem a massa. Gente, não esqueçam de deixar o seu like. A massa bem aberta, agora nós vamos pôr o recheio. Meu recheio tá morninho, ele não tá totalmente frio, não. Espalha bem o recheio. Agora eu vou colocar um pouquinho de mussarela ralada. Não tem como ficar ruim, né? Tudo de bom esse pão. Enrola como um rocambole. Agora a gente fecha bem a massa e modela certinho para poder cortar as fatias. Eu gosto de fazer esse pão no estilo de fatias húngaras. Esse de calabresa, ele fica bem bonito para apresentar. Agora eu vou fazer as fatias e colocar numa assadeira untada com um pouquinho de óleo. O meu aqui ficou de diferentes tamanhos, mas você pode fazer também certinho. Se esticar um pouco mais aqui, a massa dá para fazer no tamanho padrão. Aí coloca ele viradinho para cima. Como fatias húngaras mesmo. Agora a gente vai abrir o restante da massa para fazer o recheio de presunto e queijo. No meu caso aqui, eu coloquei só presunto e queijo e triturei para ele ficar moidinho. Mas você pode pôr também no processador tomate, orégano, azeitona, fica muito saboroso. Espalha direitinho e enrola como um rocambole, como no outro modelinho. Vai ajeitando bem a massa para não perder o recheio. Fechando bem. Aí, nesse caso, eu tô esticando ela bem para ficar um tamanho um pouco mais padronizado. No caso do presunto e queijo, para diferenciar um pouco, eu coloquei ele nessa posição, deitadinho, como se fosse aquele joelho de presunto e queijo. E fechei aqui para que não vaze
o recheio. E o restante da massa eu vou fazer com uma fatia, assim como eu fiz o de calabresa. Agora a gente deixa ele crescendo por mais 20 minutos. Aí ele fica bem crescidinho. Enquanto isso, a gente já vai esquentando o forno a 180 graus. Depois de crescido, a gente pincela com uma gema e um pouquinho de azeite. Eu coloquei a gema e um pouquinho de azeite e bati e vou pincelar os pães para colocá-los para assar. Para assar eles é em forno a 180 graus em cerca de 35 minutos. Mas vai olhando certinho, quando tiver douradinho já tá pronto. Olha, gente, esse pão ficou uns 35 minutos, ficou bem douradinho. E olha como ele fica macio. Fica muito macio por causa da mandioca. Ele ficou muito fofinho. É uma delícia. Experimentem. Espero que vocês gostem e não deixe de compartilhar e deixar o like. Obrigada.